Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Nós vamos falar hoje sobre uma das promessas do futebol inglês, jogador que está garantindo minutos no time do Arsenal, né? Trata-se de Lewis Skelly, jogador que originalmente é do meio campo, mas vem quebrando um galho enorme pela lateral esquerda no time de Arteta, treinador do Arsenal. Começando com alguns dados gerais de Lewis Skelly, ele é inglês, tem 18 anos apenas, então é um jogador muito jovem, um jogador que está sendo alçado ao futebol profissional no seu mais alto nível na Premier League, jogando num time grande como o Arsenal, muito novinho ainda, 1,78 m de altura, é canhoto e atua como jogador de meio campo, lateral do Arsenal. Originalmente ele era um médio, né? Nas categorias de base, ele é um jogador que foi formado para ser aquele jogador, não o primeiro volante, mas um segundo volante ou terceiro homem de meio campo que chega ao ataque e recompõe pelo eixo central. Mas por ser canhoto, por ter características defensivas e ofensivas, Arteta considerou colocar esse jogador na lateral esquerda do Arsenal. Então, como vocês estão vendo aí no Tactical Board, ele hoje, nesse time do Arsenal, joga pela lateral esquerda. Então, onde ele está jogando hoje, ele se mostra um jogador muito polivalente e é ali, naquela zona do campo, que ele atua quando entra em campo, tanto em jogos de Premier League como de Champions League também. Atua como um lateral esquerdo, mas vindo em muitas oportunidades por dentro. Se vocês puderem ter acesso ao mapa de calor dele, você vai ver que, claro, ele vai passar pela esquerda, pelo corredor esquerdo, mas a maioria dos lugares, dos pontos em que ele passa dentro de um campo é sempre perto do círculo central. Ele é um lateral que joga muito por dentro e nem tanto aberto, fazendo a profundidade e usando a amplitude. O fato de Arteta ter sido muito tempo auxiliar de Guardiola faz com que ele mude algumas coisas em campo, principalmente em relação às laterais. Guardiola também, em muitas oportunidades, já colocou laterais como se fossem quase volantes, e aí ele abre os pontas para ter essa amplitude em campo. É um jogador de extrema capacidade técnica em relação a fundamentos do futebol, ou seja, é um jogador que domina a bola muito bem, que finaliza bem, que passa muito bem também, lembrando que ele era um jogador de meio campo e agora ele está como lateral esquerdo, e é um jogador que tem muito trato com a bola. Então, do ponto de vista de formação de Lewis Skelly, ele teve uma boa formação e nada mais justo do que testar tudo isso na Premier League. É por isso que esse jogador tem a confiança dos companheiros de time e do treinador para desempenhar como titular em alguns jogos pelo time do Arsenal. Bom passador, tanto buscando passes no último terço como também em bolas longas. Então ele é um jogador que no último terço ele consegue se associar, fazer triangulações, consegue gerar jogo e também quando ele precisa executar esses passes mais longos, começando desde a zona de construção, ele faz isso com maestria. Então ele consegue fazer uma diagonal invertida, consegue tentar achar Kai Havertz lá na frente, por exemplo, que é o homem de referência. Às vezes Arteta usa sim essas bolas mais longas para que não corra riscos na defesa, e Lewis Skelly ele sabe fazer isso muito bem. Pode atuar também aberto pelo lado esquerdo, pois apresenta bons indicadores como drible, velocidade e passe. Então até como um ponta esquerda, caindo um pouco mais por dentro, ele pode atuar dessa forma. Então ele pode ser lateral esquerdo, ele pode ser um médio, pode ser um terceiro homem de meio campo, pode ser um ponta, vindo um pouco para o meio, justamente por ter o poder do drible, da velocidade e do passe. O mais importante disso tudo aqui sobre o jogador é que no último terço ele consegue gerar jogo. Gerar jogo são triangulações, cruzamentos, finalizações, passes decisivos, e tudo isso ele sabe fazer bem no último terço, independentemente da posição e da função que ele esteja realizando naquele jogo especificamente. E o último ponto aqui sobre essa análise mais qualitativa dele é que mentalmente é muito forte, é um jogador muito bem preparado psicologicamente, não é por acaso que ele tem 18 anos e está jogando na Premier League, sendo titular em alguns jogos, fazendo jogos na Champions também, ganhando a confiança do treinador. Então tudo isso passa por um
grande trabalho mental que esse jogador tenha feito ou já nasceu assim, enfim, o que importa é que ele é muito bem preparado mentalmente para fazer grandes jogos. Chegou ao time principal e não sentiu a pressão da camisa ou dos campeonatos. É isso que eu tô falando. Alguns jogadores até com 20 anos, 19 anos, sentem a camisa que estão vestindo, até camisas menos pesadas que a do Arsenal, sentem as competições que estão jogando. E se a gente for parar para ver de um ponto de vista macro, esse jogador tem 18 anos, não era o titular absoluto no começo da temporada, não estava planejado isso para ele, e ele está fazendo bons jogos na Premier League, que é a melhor competição de futebol do mundo, e na Champions League também. Então isso demonstra que o poder mental de Lewis Skelly é muito alto, é acima da média. Agora, uma análise quantitativa de Lewis Skelly, eu estou pegando os dados dessa atual Premier League, que começou em 24 e vai até o meio aí de 25. Então, ele jogou 10 jogos, começou 7 como titular, então ele é um cara que tem sido testado. A temporada começou e todo mundo sabia que ele não ia ser o protagonista da lateral esquerda, então basicamente ele está sendo formado, forjado no meio da temporada, devido às circunstâncias do jogador da posição. Em relação a ataque, ele tem um gol nessa Premier League, passes 95% de eficácia por jogo, 99% em passes no próprio meio-campo, 92% em passes no meio-campo adversário, 80% em aproveitamento em bolas longas, ou seja, aquilo que eu disse para vocês sobre fundamentos do futebol, ele consegue passar bem a bola tanto de forma mais curta como de forma mais longa, 50% em passes tensos certos. Isso mostra o poder mental dele, que ele não sente o jogo, não sente a competição. A responsabilidade dele é diluída tranquilamente, ele consegue ter 50% de aproveitamento em passes tensos, em passes pressionados e 33% em cruzamentos precisos. Mas aí vai muito mais da experiência, de sempre atacar a profundidade e lembrando que ele joga muito mais por dentro do que por fora. Então, ele não é um lateral que vai atacar o corredor até o final e vai cruzar. Ele é basicamente um lateral meia, um lateral segundo volante, atuando pelo lado esquerdo, defendendo uma média de 2,7 bolas recuperadas por jogo e 1,8 desarmes por jogo. São números satisfatórios, dada a idade dele, como também o nível que ele está jogando com tanta inexperiência, podemos dizer assim, já que ele é um jogador de apenas 18 anos. E outros números, 70% em dribles certos. De novo, eu quero remeter àquela parte que eu falei sobre o domínio dos fundamentos básicos do futebol, e é por isso também que ele pode jogar como um ponta esquerda se precisar, 74% em disputas de bola vencidas, 80% em duelos ganhos pelo chão e 38% em duelos aéreos ganhos, mas aí é até uma desvantagem, porque o jogador ele vai disputar essas bolas contra os laterais direitos do adversário, e esses laterais, principalmente na Premier League, geralmente são muito altos e muito fortes, então ele é um pouco mais baixo e faz sentido ele não ter um grande número nesse quesito. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!